Nós estamos fazendo esse trabalho, né, representando a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, tá? E a gente está falando ainda, tá, naquele capítulo da questão do sofrimento, né? E é muito interessante que eu recebi, eu acabei comprando aquele livro que o Jason Camargo fala, Sofrimento como Vício. Aí eu vou ler alguns casos que tem ali, é muito interessante, que são, muitas vezes são vícios que a gente nem, como se diz assim, a gente nem nota que são, né? Tá? Mas vai ser bastante interessante também. Mas deixa eu ver aqui, aqui eu não cumprimentei. Boa noite, Flávia. Marinês eu falei. Tem o Galaxy A30, a Jacira também. Boa noite, Outro. tá? Boa noite a todos. Nós vamos então dar início ao nosso estudo e dando continuidade, porque ele falou. Valéria, massagem. Oi, Tá fala. picotando. Tá picotando? Tá picotando. Então, quem tiver com os microfones abertos, fecha, porque sempre dá essa questão de retorno, de picote, tá? De picotar também, por favor. Mas quem quiser falar, é só abrir o microfone e perguntar, e falar, faz a intervenção mesmo, tá bom? Tá? Melhorou, Eliane? Oh, ok, então. Bem, nós paramos a última vez no livro do Jason Camargo, quando ele disse assim, que os seres humanos são viciados em sofrimento, só que não percebem isso, né? Aí ficou aquele suspense, porque a gente para e pensa assim, como ser viciado em sofrimento, né? Mas, realmente, dependendo de alguns casos, realmente isso acontece mesmo, né? E aí ele continua aqui. Voltando aos vocábulos dor e sofrimento, constatamos que os dicionários, de uma maneira geral, colocam essas palavras como sinônimas. Muitos terapeutas, no entanto, já estabelecem uma singular diferença entre dor e sofrimento. A psicóloga disse Fátima Vieira e a médica Maria Luísa Pires, autoras do livro, é esse aqui, que aí aparece, mas aparece ao contrário, é o sofrimento como vício, tá? Dedicaram seus estudos às pessoas de uma maneira geral, visto que sofrer é uma realidade que diz respeito a todos nós. Perguntaram elas: quantos seres humanos passam pela vida sem uma experiência de dor ou sofrimento? E respondem: nenhum. Porque até então, realmente, né, não há ninguém que tenha passado, ou até agora, né, quem não passou, por uma questão de dor e sofrimento. Tá? E continua elas dizendo: nenhum, responderam as mesmas. De fato, na sociedade terrena, não há quem não tenha passado por uma experiência de dor ou de sofrimento. Compomos uma sociedade que, de uma maneira geral, chora ou lamenta-se pelos infortúnios sistemáticos do cotidiano. Isso é normal, né? A gente sabe que a gente está numa sociedade que realmente tem muita gente que chora porque está sentindo muita dor mesmo, e a dor está doendo, vamos botar assim. E tem outros que choram por um sofrimento que muitas vezes podemos achar, caramba, mas isso é sofrimento? Né? Mas para aquela criatura, para aquela pessoa, é um sofrimento imenso. É um sofrimento é gigantesco mesmo, né? E muitas vezes elas nem percebem que estão como que repetindo as mesmas coisas. É muito interessante. Repetindo o mesmo ciclo de coisa. Vamos dizer, como a gente vai ver alguns exemplos aqui, de alguns casos de sofrimento que só depois a pessoa vai parar e vai falar assim, poxa, eu tive um sofrimento tão forte em relação a isso e não tinha razão de ser, né? Mas no momento que você está dentro daquela confusão, daquela dor, daquele problema,
muitas vezes a gente não consegue enxergar esse sofrimento, não consegue separar o que é dor e o que é sofrimento, não é? E aqui, aí ela continua, elas, né, continuam dizendo: essas lamentações seguidas, produzidas por situações difíceis, conduziram o indivíduo para um vício terrível, terrível que é o sofrer. Tanto é essa questão do sofrer que eu me lembrei, né, que agora tem o sertanejo sofrência, né? Agora não, sempre teve, né? Aquelas músicas de sertaneja, de sofrimento e de não sei o quê. Aí eu fui procurar, porque eu sempre escutava assim algum cantor, né? Porque eu não vou mentir, não. De vez em quando eu gosto de ouvir um sertanejo sofrência também, né? Eu gosto. E aí eu fui saber o que era sofrência. Sofrência é isso, aquela música, tipo, né? Ah, me deixou por não sei quem, o meu amor, o coração está sangrando e vai por aí afora, né? Então, essa questão da sofrência, tá? Estão seguidamente envolvidas, o sofrer, né? Pelo pessimismo, pela insegurança, pela ótica pública de ver a vida. E aí é complicado, porque muitas vezes a gente está como que envolvida realmente pelo pessimismo. Por exemplo, tem um fator climático aqui que é muito interessante. Ele chama-se russo, alguns chamam de neblina. Lá diz que em Londres chama-se de fog. Baixa aquela neblina, fica aquela cidade bem assim, bem, parece bem triste. Gente, eu adoro quando isso acontece. Tem gente que fica assim, sabe? Até a gente vai ver mais à frente, tem gente que não gosta do inverno porque se deprime no inverno. Mas quem se deprime, às vezes, no inverno, se deprime também no verão, porque o deprimir-se é dela, interior dela. Como tem gente que se deprime, que fala que não gosta, por exemplo, de ficar sozinho, porque fica deprimida. Muitas vezes também é muito dela, do interior dela. Como é que ela está? Como é que eu estou comigo mesmo? Eu estou bem? Né? Porque se eu estou bem comigo mesmo, pode chover canivete, pode estar aquele calor terrível. Quer dizer, exceção o calor, porque quando eu vou para o Rio e está calor, a gente olha, é uma, como diz o sertanejo, é uma sofrência. Gente, é muita sofrência, né? Então, isso depende de cada um mesmo, tá? Aí, aqui, ela continua dizendo assim: por isso essas autoras judiciosamente escolheram esse título para o seu livro, O Sofrimento como Vício. Na frase a seguir, elas procuram tipificar bem o que é o sofrimento. Vocês dão licença só um pouquinho? Desculpa, gente. É porque ainda não consegui evangelizar minhas duas cachorras, né? Eu converso com elas, tal, mas não adianta, né? Não consegui. Então, elas vão falar aqui o seguinte, né? Não, agora o Jason Camargo ele está dizendo assim: tudo o que acontece fica arquivado nesse repositório sutil chamado psiquismo, né? As nossas tristezas, as nossas alegrias, a nossa decepção, né? E agora ele que continua falando, chamado psiquismo, adquirindo o perdão, mudei. Na frase a seguir, elas procuram tipificar bem o que é o sofrimento. Convém lembrar, no entanto, que o sofrimento, entendido como ato ou efeito de sofrer, suportar, tolerar, padecer com paciência ou padecer dores, transcende a dor física para atingir o plano moral e espiritual. Por isso, o sofrer, ele é considerado uma
característica humana, segundo o que o autor está colocando, e que as autoras que escreveram esse livro, elas colocam isso, que esse sofrer, ele transcende a dor física para atingir o plano moral. Porque, às vezes, nós vemos pessoas, e já falamos sobre isso, com dores e sem sofrimento. A pessoa está com aquela dor, a dor física, vamos dizer, a dor de um câncer, a dor do que for, mas ela está, algumas vezes, ela pode até não estar de pé, porque, dependendo da enfermidade que ela seja portadora, não tem como. Mas, muitas vezes, a gente vai fazer uma visita e acaba sendo consolada e confortada por elas. Né? Então, é isso que as nossas, que essa psicóloga e uma médica falam. Aí eu vou ler para vocês uns exemplos de caso delas. Olha só que interessante. O item. Tá aqui. 49. O título é Por Trás de um Transtorno da Personalidade. José era um executivo inteligente, muito solícito e rodeado de amigos. Aos 38 anos, casado e com 3 filhos, estava bem situado financeira e socialmente, e em pleno crescimento profissional. Ele nos procurou com a queixa de ser ansioso e de ter um medo infundado de hospitais. A ansiedade se expressava na sua forma rápida de falar, sempre narrando tudo com mínimos detalhes, sem deixar espaço para os outros fazerem intervenções. Dificilmente ele conseguia parar e ouvir seu interlocutor. O quadro ansioso o impedia de curtir o presente. Vivia às voltas com seus planos para o futuro. Né? Eu conheço alguém assim, que vive preocupada sempre lá com o futuro. Por isso que eu tenho transtorno de ansiedade, faço tratamento exatamente por isso, né? Só pensando já lá, e amanhã? Amanhã é segunda, como é que vai ser? Aí terça e quarta, quer dizer. Então, já viu, né? Não é nada fácil mesmo, tá? Dificilmente, O quadro ansioso o impedia de curtir o presente. Vivia às voltas com seus planos para o futuro. E aí a gente para e pensa assim, será que alguns de nós não teria alguns traços desse? De ficar muito preocupado com o futuro e, às vezes, esquecer o presente, né? É muito interessante e é uma pergunta que eu gostaria, se alguém quiser responder, como eu vou escolher, vamos lá, vamos ver. Ana, o seu microfone está funcionando? Tá? Está? Boa noite. Tá, boa noite, tá. Oh, glória a Deus! Ana, digo assim, como a Ana é mais presente, mais futuro, mais passado, como é que a Ana é? Olha, eu sou ansiosa. Eu até faço tratamento para isso. Mas eu fico vigiando, né? Vigiando o que vai acontecer no outro dia, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer. E às vezes eu faço até, às vezes eu pago até conta. Uma vez eu paguei a conta do vizinho, você acredita? Eu paguei o cartão do vizinho. Não, é a ansiedade. Foi uma coisa cômica. Vou morar perto de você. O síndico falou isso para mim, Ana, vou botar minhas contas lá na tua. Eu falei, né? Agora eu fiquei esperta. Olha só como é engraçado isso, né? A gente ri, né, agora, mas a gente para e fala assim, meu Deus, já aconteceu isso comigo. Eu paguei a conta da Vivo 2 vezes. Caramba, que trabalho para poder rever isso daí. Não está pago. Aí eu fui e paguei pela 3ª vez. Aí agora veio que diz que eu paguei a conta. Olha só, a nossa ansiedade. É isso mesmo, Ana. Mas, Ana, acho que eu vou morar perto de você também. Vou botar minha conta para você pagar. Paguei o cartão de um,
paguei o telefone do outro depois, Caramba! mas botam na minha caixinha, aí agora não pago mais, porque o óleo vem, entendeu? Mas todos eles me devolveram, entendeu? Mas é chato isso, né? É claro, né? É claro, né? Pois é. Jacira, você também paga a conta de vizinho, Jacira? Não Então pago não vou conta morar de perto de vizinho, você, não. não. Não pago, não. Sabe por quê? Eu tenho que controlar a minha ansiedade. Eu já fui mais ansiosa do que eu sou. Eu me dei conta que eu não posso dar conta do dia de amanhã, eu tenho que dar do de hoje. Então, eu não posso ficar ansiosa pelo que vai acontecer amanhã, como é que vai ser, sabe se eu vou passar mal, se não vou. Eu tenho que me contentar e que tentar fazer o melhor no dia que eu estou presente, hoje, aqui e agora. Então, eu estou controlando a minha ansiedade. Quando eu começo a ficar meio ansiosa, eu falei, peraí, você vai resolver o quê com essa ansiedade? Não vai resolver nada. Vai atropelar as coisas todas. Isso aí. Aí está havendo um controle meu comigo mesmo. Isso. Flávia, Oi. e aí, a sua ansiedade? Ou não é ansiosa? Não, ansiosa não, assim, eu me programo para as coisas, fico pensando o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, mas não me tira do sossego, não. Oh, Não me coisa boa. considero ansiosa, não. Isso é bom, isso é bom. É essa disciplina, é uma de certa disciplina mesmo, né? Porque eu, particularmente, eu confesso a vocês, eu sou bem desorganizada. Nossa, era uma das coisas assim que eu com meu marido, eu me lembro, a gente estava há pouco tempo casados, morava na Taquara, e eu sempre tive a mania de chegar em casa e largar o sapato em tudo quanto era lugar. Porque cada dia que eu ia trabalhar era com sapato. Um dia eu cheguei, aí eu achei assim estranho. Aí quando eu passei pela porta do banheiro, estava aberta a porta do banheiro, ele arrumou meu sapato tudo em volta do vaso. Eu fiquei louca. É muito palhaço, né, gente? Aí ele arrumou os sapatos assim, eu falei assim, ai, que raiva, sabe? Mas por quê? Eu era muito acostumada a morar sozinha, então quando você, quer dizer, tem pessoas que moram sozinhas e são organizadas, né? Mas no meu caso era bem, ele falava, eu era bem desorganizada, né? Melhorei um pouquinho, mas ainda continuo. Mas agora não tem mais ninguém para botar o sapato em volta do vaso, então eu guardo no lugar, né? Então, realmente, como você está falando, essa organização, isso daí vai nos ajudando muito, né? A nos disciplinarmos, né? A ver o que a gente pode fazer, né? A tomar cuidado, tudo direitinho, né? Cada coisa assim. Amanhã não chegou ainda, né? Porque o sofrimento, muitas vezes, acontece exatamente por isso. Essa ansiedade, nossa, é porque eu quero viver amanhã, mas o domingo hoje ainda não acabou, ainda está aqui. Então, como eu estava dizendo no começo para as meninas, né, é viver um dia por vez. Né? Uhum. E a dor, vamos dizer, de ter perdido, que eu falo perdido companheiro, me fez começar a repensar isso daí. Podem falar assim, mas você não perdeu. Não, eu perdi a amizade. Não estou falando da coisa física, mas assim, o companheiro de brincadeiras, de falar besteira, de rir, ou então, que eu sempre fui muito chorona, dele vir fazer carinho, essas coisas todas, né? Então, isso daí são coisas que a gente realmente tem que ir trabalhando dentro de nós para viver um dia de cada vez, né? Aqui em Mas casa é o contrário. Meu marido quer planejar o ano todo no dia 20 de dezembro do ano anterior. Aí eu fico, calma, quando estiver perto a gente vê, não adianta fazer essa programação toda. pois é, né? Porque acaba não adiantando mesmo, né? Acaba a gente caindo no estresse e provoca outras situações, né, Flávia? Rosângela, Fala, Lu. eu sou muito organizada. Eu tenho um planner que eu faço o tempo todo, mas eu sou extremamente ansiosa. Mesmo planejando, eu fico olhando o planner para ver se eu vou conseguir fazer aquela meta no dia seguinte.
Isso era muito no meu trabalho, e agora que eu estou em casa, é muito no meu dia a dia também. Eu coloco lá as coisas que eu tenho que fazer, porque isso já é uma mania minha de planejar, mas mesmo assim, eu sou uma pessoa ansiosa, mesmo organizada. Então, eu acho que não tem muito a ver com organização, não. Eu acho que tem a ver mesmo com essa vontade de ver já a coisa. Você programa e já quer ver resolvida, já quer ver pronta. Entendeu? Com isso a gente gera sofrimento, né? Gera um sofrimento, como ele fala aqui, o sofrimento moral mesmo, né? Marcelo. Oi, o próprio. Marcelo, vamos lá, vamos ouvir a voz. O que você fala dessa questão quando viver as voltas com seus planos para o futuro? O Marcelo não, hoje, amanhã é amanhã, depois é depois, né? Porque a voz feminina aqui, né, a não ser a Flávia, né, tal, mas o Marcelo. O Marcelo vive no presente, às vezes dá uma escapulida lá no futuro, às vezes até no passado ele visita também. Ele é desorganizado, mas muito responsável e ansioso. Hoje em dia, né, quem não é ansioso? Pois é, né? Pois é. Eu dou conta dos meus compromissos. Isso, isso é importante, né? Mas essa ansiedade é fogo, porque, como eu sempre falo, né? Antigamente eu achava assim, nossa, não, tem algumas coisas, não, eu sou espírita, não sei. Não, sou ansiosa mesmo, tenho meu psiquiatra mesmo, faço minha terapia mesmo e tomo meu remédio mesmo. Aí eu comecei a admitir primeiro para mim, falar, oh, Rosângela, você é ansiosa, vai fazer um tratamento, vai olhar isso daí. E para os amigos, às vezes, porque tem aquela ansiedade que é do dia a dia, tem outras que é uma ansiedade que chega a ser uma enfermidade, que é, no meu caso, que eu desenvolvi isso daí mesmo, né? Esse transtorno de ansiedade. Então, é isso. Por exemplo, às vezes eu vou lá no passado, né? Aí eu vou lá no passado, eu olho o meu passado, principalmente meu passado com o meu companheiro. Caramba, puxa vida. Então, aí eu volto aqui, aí eu vou lá no futuro, aí eu fico pensando, né? Falei assim, puxa, a gente combinou de ficar velho junto e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu observo que a gente pode trabalhar isso, né, Marcelo? Sabe, você olha para você e fala assim, caramba, tu às vezes é ansioso, mas você é um cara legal, vamos lá, tá tudo bem. Hoje eu deixo você ser ansioso, não tem problema não. E daqui a pouco a gente vai se equilibra. Porque nisso tudo, gente, o que eu acho que é importante é sempre o amor que a gente tem que ter por nós. Sabe aquele amor mesmo. Sabe? A gente olhar para a gente e falar assim, caramba, mas hoje tu tá muito chata, Rosângela. Mas mesmo assim eu te amo. Sabe como é que é? É gostoso isso. E aí eu falo para vocês assim, vocês podem perguntar, você sempre fez isso? Eu falei, não, eu estou começando a aprender a fazer isso. Estou começando a aprender a fazer isso. Porque nós somos seres muito importantes para Deus. Somos espíritos divinos para Deus. Nós somos tão importantes para Deus que a gente não pode, sabe, agir, às vezes, de forma assim tão impensada e nos magoarmos. A gente olhar para a gente mesmo e falar assim, caramba, vai dar certo. Né? Tô sofrida hoje, tá doendo hoje, mas vai dar certo. Né? O importante é a gente sempre pensar nisso daí. Tá? Mas vamos lá, depois eu tenho mais perguntas a fazer. Aí ele continua. O medo de injeção o afastava de médicos. Não fazia exames. Não podia ver sangue ou seringas e jamais acompanhava amigos e familiares ao hospital. Quando ia ao cinema e via cenas com essa temática, passava muito mal. Sudorese, sensação de desmaio e queda de pressão. Às vezes precisava até sair da sala de projeção. Por tudo isso, usava álcool em excesso com a justificativa de que era para relaxar.
não se reconhecia como alcoólico. Nessa época, recebeu o diagnóstico Síndrome do Pânico em fase inicial. Olha só, né? José procurou auxílio da psicoterapia, o que o ajudou a abordar um quadro mais grave de pânico, que possivelmente aconteceria caso não compreendesse os aspectos emocionais e comportamentais que agravavam os seus sintomas. Ele tinha que começar a trabalhar aquilo que ele estava sentindo, tá? Por isso que a gente sempre fala, e para nós espíritas também, está com algum problema de saúde, ansiedade, vai buscar atendimento médico. Não vamos pensar assim, o meu mentor vai cuidar disso. Gente, mentor não vai cuidar da nossa saúde, não. A gente sabe disso. Então, o que é? Vou procurar realmente saber o que está acontecendo, né? E aqui ele diz assim, aqui continuando, diz assim: na psicoterapia se desvelou uma infância carregada de ansiedade e temor familiar. Antes de nascer, sua mãe enfrentara vários abortos e a perda de um filho. Criou-se, assim, um clima de sobressaltos e temores de doenças, de brincar na rua e ser atropelado ou sequestrado. Quer dizer, quando ele era criança e pequeno, a mãe, como tinha perdido um bebê e tinha medo de perdê-lo também, começou a educá-lo de forma o quê? Super protetora, né? E aí cai naquela questão que a gente assistiu hoje, né, Jacira? A questão das mães, né? O papel da mulher, da mãe, né, nesse caso. A superproteção cerceou sua infância e adolescência. Foi educado basicamente pela mãe e a bisavó. E tem muito dessa brincadeira, né? Às vezes, quando a gente tinha meus amigos lá na polícia, né? E quando tinha um amigo que tinha... era assim, tudo cheio de gracinha, a gente falava, foi criado por avó, soltou pipa no carpete, não, jogou bola de gude no carpete, soltou pipa no ventilador, não sei o quê. E aqui no caso desse nosso amigo, ele foi criado pela mãe e pela bisavó. Sua avó havia falecido quando sua mãe era adolescente. Mais ausente, o pai nutria grandes expectativas em relação ao filho, transferindo para ele seus desejos não realizados. Quer dizer, ainda tinha mais o quê? O pai tinha desejos que o filho não tinha como realizar, né? E, infelizmente, isso acontece muitas vezes. O pai é advogado, o pai é médico, e não sei quem diz que o avô, o bisavô, e o filho quer ser cantor. Eu já vi casos assim, né, de amigos em que muitas vezes teve um amigo até que falou que fez uma faculdade, não sei o quê, quando recebeu o diploma, botou na mão do pai. Está aqui o seu diploma, agora eu vou seguir minha vida. Vou ser o que eu quero ser. Né? Olha só que sofrimento. Refletindo sobre todos esses acontecimentos, José pôde elaborar suas causas, além de perceber como agia no mundo, e assim encontrou alívio para o seu sofrimento. Durante esse processo, aprendeu a construir novas atitudes embasadas no seu projeto de vida. E aí, vamos lá. Ana Paula, como está o seu projeto de vida? Peraí, deixa eu abrir aqui. Oi. Como está o seu projeto de vida? Projeto de vida? Como diz, pergunta facinho, facinho. Olha, mais jovem, eles estavam falando aqui no momento, né? Eu tenho, sim, esse hábito de planejar as situações da minha vida, né? Mas quando eu era mais jovem, eu era mais, assim, ia fazer... Posso dizer que eu quero ter, assim, um certo controle, né? E não dá para você controlar tudo. É verdade. Eu aprendi isso de uma maneira
alguns anos, aí, bem jovem, quando achei que o meu casamento ia... Você faz um plano e traça uma perspectiva que vai envelhecer, né? E, de repente, você está fazendo um plano com o outro, mas o outro nem sempre, né? Pode, no meio do caminho, o outro resolver ter outros planos, né? Então, assim, hoje, os planos eu estou buscando fazer... Não vou dizer que eu não planeje, mas eu acho que o planejamento maior é conseguir ser feliz, porque a felicidade ainda não me pertence plenamente, né? A gente sabe que ainda tenho muitos desafios para enfrentar de autoconhecimento, e principalmente, acho que o meu maior desafio, acho que seria o meu maior plano, é conseguir... Congelou. E eu... Não, então, assim, meu plano... Só um pouquinho, Ana Paula, você congelou. Volta para dizer qual o seu maior plano. A gente vai ficar no suspense aqui. Não pode. Oi, fale-me. Na hora que você ia falar assim, meu maior planejamento congelou. Congelei? Congelou, e a gente quer saber. Não nos deixe assim. Tá, então vamos lá, vou repetir. Então, meu maior planejamento hoje é buscar ser feliz, tá? Procurar ter felicidade nas coisas mais simples, mesmo com todas as dificuldades e ainda dores que ainda me calam e que muitas eu já sei, né? Por questões mesmo de autoconhecimento, de ajuda dos meus amigos espirituais que não me deixam dar umas puxadas. Já fiz terapia muito tempo atrás e a terapia foi necessária numa época da minha vida bem difícil, que acho que ninguém da casa sabe, né? Acho que se alguém sabe, são muito poucos, mas há muito tempo quando eu entrei na casa, e acho uma época que nem se falava de terapia de vida passada, e eu tive que fazer. Foi uma época que só tinha em São Paulo, não tinha nem no Rio, era muito nova. E era uma questão bem séria, eu tive muitas questões de processos obsessivos, de suicídio, questões sérias. E dali para frente, assim, depois, hoje sei que a doutrina espírita e a Ivone, aí eu trago aí minha grande terapeuta, que é a Ivone Pereira. E aí, a partir de agora, eu sei que eu estou sempre em tratamento. Então, essa busca de buscar ser feliz, de gostar de viver, né? Porque eu acho que, assim, ver a felicidade da vida nas coisas simples, né? Sinto muita falta da vida, assim, eu tenho que fazer esse trabalho, que hoje eu sei que eu tenho que fazer esse trabalho, de estar aqui, querer viver, sei que é importante, mas eu sinto muita falta da onde eu estava. Então, assim, para mim é um desafio muito grande estar encarnada, né? Se eu pudesse, eu teria adiar, e eu sei que adiei um bocado de vezes, mas eu tenho que estar aqui. Então, assim, esse é o meu desafio, sabe? Meu plano é esse, é viver a cada dia vendo a felicidade nas coisas mais simples. Nossa, você colocou uma coisa assim bem interessante, né? Que eu acho que eu já até comentei com o pessoal, que em 97 eu também tive um problema de depressão profunda, e à época eu era vice-presidente do CEOI. E aquilo ali era muito, para mim, era muito difícil lidar, porque eu era vice-presidente de uma da casa espírita. Como que eu estava na depressão? E eu tive um divisor de águas, que foi o Milton Menezes, que eu fiz terapia com ele na época, né? Terapia de vidas passadas também, eu fiz com ele. E aí eu trouxe até que eu tenho um livro dele chamado O Sentido do Sofrimento. Ele diz assim: o sofrimento por si só não determina o modo como a pessoa vai passar por ele. Eu achei essa frase hoje à tarde, eu estava preparando o estudo, né? Ele falando exatamente sobre isso, que o sofrimento por si só, né, não vai, né, ele não determina o modo como você vai passar por ele. Quer dizer, em muitos momentos, esse sofrimento vai estar conosco,
né? Mas a gente vai conseguir trabalhar esse sofrimento e trabalhar no dia a dia. E como você colocou assim, eu tenho saudade de onde eu estava, é assim, daquela vida que talvez você tenha tido lá no passado, ou lá na espiritualidade, né? E é como que essa luta para viver aqui e agora, fazer todo esse trânsito para poder retornar melhor, não é? E é verdade, é muito engraçado que, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas às vezes, quando eu não estava muito legal, assim, quando eu era bem jovem, aquela coisa toda, né? Eu sempre imaginava que eu estava sentada numa pedra com os pés dentro da água. Era o lugar onde eu mais me sentia calma, não sei nem onde era, mas eu sei que eu tinha que estar sentada na pedra com os pés dentro da água, a água correndo, a água passando nos meus pés, né? Então, essa questão do sofrimento, essa questão da dor, esses casos, né, que eu vou até ler o outro caso que tem aqui, realmente mexe com a gente. E quando a gente pergunta para a gente assim, e o seu projeto, como é que é? Como é que você está indo? Né? Você está com projetos? A gente sempre tem um projeto, seja pequenininho, seja um projeto grande, não importa. O importante é assim, eu tenho um projeto de vida. Como você colocou, para mim é essa felicidade, né? É ser feliz, né? Ou ter momentos felizes. A gente vai até fazer um trabalhinho no final sobre isso, que vai ser bem legal, bem interessante mesmo, né? O trabalhinho do início, hoje eu botei para o final, tá? Érica, você está aí ou só o Marcelo? Oi, eu estou aqui, boa noite. Boa noite. Érica, e o seu projeto de vida, como está? Como está a Érica e o projeto de vida da Érica? Então, eu estou naquele momento de voltar a escutar o que eu preciso fazer por aqui, né? Então, assim, escutar a própria alma. Eu estou num trabalho de encaminhamento para isso. E algumas coisas eu estou conseguindo concretizar. E aí tenho me sentido me realizando um pouco, porque quando você começa a se escutar, né, parece que você está começando a cumprir aquilo que você precisa fazer por aqui. Então, estou nesse processo. Estou no processo. Acho que é Rubem Alves que fala, né? Você está no processo da arte da escutatória, né? Do escutar, né? Escutar. Eu preciso muito dessa arte da escutatória, porque, gente, se deixar, eu falo. E agora que eu moro sozinha, aí que falo com os gatos, com o cachorro, com a geladeira. Na pandemia, estou falando até com micro-ondas, gente. Pior que ainda não estão respondendo. Quando eu falar para vocês que eles estão respondendo, interna, porque está difícil a coisa, né? Aí já viu, não é nada fácil. Maria Inês, minha amiga querida, como está o seu projeto de vida, Inês, na sua caminhada de vida, Inês? Olha, a minha caminhada de vida, eu sou muito entusiasmada, eu amo a vida, eu procuro, eu acho que devo ter umas coisinhas de ansiedade, né? Que eu acho que é normal. Já fiz várias vezes terapia por minha conta não, eu achei necessário quando meu marido faleceu, né? E eu não estava, mas as minhas filhas me deram um toque, então eu acho muito importante. Aí eu fiz, né? Mas depois mesmo tive alta, e nos momentos assim de grandes desafios, eu sempre procurei ajuda e fiz terapia também, e foram muito válidas para mim. E eu sou uma pessoa que eu vivo o dia a dia, né? Procuro. Tenho uma organização, gosto das coisas organizadas, mas não fico na sofrência, não, entendeu? Se der, tudo bem, se não der, fica para outro dia. Eu também moro, eu e Deus, e eu quero, o meu projeto é viver bem, tentar ajudar aquelas pessoas que me ajudam e outras também que eu desconheço. Então, eu estou sempre pronta a querer fazer alguma coisa. E eu tive
fiz projetos, sim, até escritos, quando eu estava para me aposentar, porque muitas pessoas ficavam falando, eu lia muito, me aposentei, fiquei numa tristeza. Eu não, aí eu me aposentei, eu trabalhei até mais do que o tempo, e tudo voluntário, porque eu trabalhava da minha vida normal, né? E é isso, né? Agora eu tenho projeto que eu adoro, que eu não fui, que eu adoro, não, eu gosto muito e vou consegui-lo, né? E eu tinha projeto com meu companheiro, mas aí foram as coisas passando, mas eu ainda desejo, se eu ainda estiver aqui encarnada, né? Eu viajar, mas viajar para um lugar longe, mas não é para morar, não, para passear, é para Jerusalém. Eu já conheço outros países, mas eu gostaria muito. Mas eu sei que não é muito fácil por causa do dinheiro, né? O dinheiro, mas a gente tem que ter metas, né? E eu pretendo conseguir. E também eu tenho essa alegria, e às vezes, quando eu estou assim, só de eu falar mais fraquinha, minhas filhas já notam: mãe, o que está acontecendo? Eu estou sempre assim, amando a vida, amando aniversário, amando surpresa, fazendo surpresa para os outros. Então, é isso. Eu também, eu gosto de viajar também. Por exemplo, um país que eu tinha vontade de conhecer era a Itália, mas se tivesse uma ponte do Brasil até lá, porque de avião eu detesto viajar de avião. Olha só, tenho medo mesmo, não gosto, que coisa incrível, né? Aí, às vezes, a minha cunhada que mora em Manaus fala: vem aqui. Eu falei: tem estrada? Que tem estrada? No instante, em 3 horas você está aqui. Eu falei: não. Fala, quem falou? E outra coisa também, Rosângela, só para findar, é que no tempo que eu trabalhei, né, o tempo todo, não como voluntária, eu trabalhei quase 30 anos, e as pessoas, muito minhas amigas, ficavam já sofridas no domingo, amanhã é segunda-feira. Eu ficava perguntando: meu Deus, mas por que isso? Segunda-feira pode ser terça, pode ser quarta, mas aí acabou, que criam aquela... Eu acho que até hoje acho que ainda existe isso, né? Essa sofrência. Essa sofrência pela segunda-feira. Meu Deus, a segunda-feira. Chegou, como é que era aquele programa? Fantástico. Depois de Fantástico me dá uma tristeza. E eu ficava só escutando, mas o que eu ia falar? Eu não sentia isso, graças a Deus, que amanhã é dia de trabalho. Pois é, graças a Deus que tinha um trabalho, né? Mas era assim mesmo, porque quando eu trabalhava também, eu não posso mentir, né? Às vezes, nossa mãe. Aí chegava no domingo, eu já morava aqui em Teresópolis, né? Aí eu ficava triste, porque tinha que descer, trabalhar, e meu marido ficava aqui, ia para trabalhar também. Era aquela coisa, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Olha, eu vou ler o último caso, que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Tá. A eterna vítima. A queixa principal da dona de casa, Marilda, 55 anos, era sofrer com suas fobias. Não andava de elevador, não saía sozinha de casa, não viajava de avião, tinha pavor de ficar no meio da multidão. Casada e com filhos adultos, afirmava não gostar de sexo e usava a velha desculpa da dor de cabeça para manter o marido à distância. Nas suas relações, vivia se colocando no lugar de vítima e sofredora e convidava os outros a entrar nesse jogo. Por meio da atitude fóbica, mobilizava toda a família e conseguia ter sempre alguém por perto acompanhando seus afazeres. Apesar de receber atenção e companhia, mesmo quando a disponibilidade dos familiares era limitada, dizia nunca sentir-se amada e satisfeita. Queixava-se de forma recorrente da solidão, da vida difícil, dizendo que gostaria de sair e arrumar um emprego. Durante o processo psicoterápico, Marilda conseguiu se libertar dos sentimentos de culpa e hostilidade oriundos de uma família disfuncional. Sua mãe era muito agressiva, em função, sobretudo, de um quadro psiquiátrico. E seu pai vivia com a esposa, mas tinha outra família paralela.
Depois de entender toda a dinâmica familiar, ela conseguiu elaborar o seu sofrimento e, desse modo, sair da condição de sofrer em que estava aprisionada. Então, o livro dessas duas escritoras, ele vai por esse aspecto, ele mostrando vários exemplos de sofrimento, alguns sofrimentos. No caso dessa nossa companheira Marilda, ela tinha a base familiar totalmente desestruturada, né? Mas aí, quando ela começa a perceber isso daí, ela vai e começa a sair desse círculo vicioso que muitas vezes ficamos enredados, que é a questão do sofrimento, né? Oi? Bem, aí voltando aqui. Quando se entra, voltando o livro do Jason, ele diz assim: quando se entra no plano moral e espiritual do ser humano, é comum que tenhamos comportamento diferente diante dos acontecimentos, evidentemente, né? Cada indivíduo tem sua bagagem própria, o seu currículo individual adquirido através do tempo, ou seja, a sua experiência de vida. Isso faz com que cada um reaja de maneira diferente quando se defronta com as situações que a vida lhe proporciona, né? Somos indivíduos milenares, então cada um de nós vamos encarar situações de forma diferente. Ele cita aqui alguns exemplos. Ele diz assim: em relação a uma doença, um indivíduo do tipo A poderá achar que qualquer doença é uma tortura. O do tipo B fica insatisfeito, apenas insatisfeito. O indivíduo do tipo C não se lamenta e busca recurso. E é assim a vida. Tem pessoas que se incomodam, tem outras que não estão nem aí, e tem outras que vão buscar recurso para poder sair daquele, vamos dizer, daquele problema, daquela problemática que às vezes a impede de agir, de trabalhar, ou de ter um contato melhor com o outro, né? Ou até o contato dentro da própria relação, que é importantíssimo, a questão da conversa, do respeito, de sentar juntos. Não gostei do que você fez isso, ou não gostei daquilo. Não é usar a palavra não gostei. Cada casal sabe como conversar sobre isso, né? Eu e meu marido, a gente podia ter as nossas diferenças, mas era dormir, sempre um beijo de boa noite. Ao acordar, sempre um beijo de bom dia. Sempre, né? E ele tinha uma coisa muito bacana que eu não tinha. Ele tinha aquela coisa ele chegava e pedia desculpas. Eu beijava. Eu, ao invés de chegar e falar assim, poxa, meu bem, desculpa, eu agi assim. Aí eu dava beijinho, tipo, ele já sabia que eu estava ali pedindo desculpa. Mas não era legal, era melhor falar, né? Mas era o meu jeito, né? Mas hoje eu estou aprendendo que o bacana é o quê? Puxa, olha, gente, me desculpa, eu sei que eu não agi legal, eu sei que não fiz isso. E é esse comportamento, é essa coisa que às vezes eu sei que para muitos de nós pode parecer, tem essa dificuldade, né? De se desculpar, de muitas vezes reconhecer, puxa, eu errei, eu me equivoquei, eu não devia ter falado com você daquela forma, né? E interessante, tenho um amigo que ele contou uma vez para mim que ele brigou com um colega na escola, no ginásio. Passaram-se 40 anos e aquilo ele nunca esqueceu. Um dia ele passou na rua, encontrou o colega e foi para o colega foi pedir desculpa. Aí o colega falou assim, mas desculpa por quê? Não, porque no dia tal, assim, não sei o quê, você falou isso, eu briguei com você. 40 anos depois, ele ainda trazia aquele sofrimento dentro dele, né? Olha só como nós somos ainda, né? Quer dizer, 40 anos depois. É que nem eu, às vezes, quando eu faço palestra, eu sempre brinco, né? Que às vezes tem mulheres que foram deixadas no altar há 50 anos, o vestido está pendurado dentro do armário, amarelado, não sei o quê, mas há 50 anos que a pessoa sofre, ele me deixou, ele já até morreu,
E ela já casou de novo, mas lembra do primeiro que deixou ela no altar. Quer dizer, olha o sofrimento, olha quanta coisa, quanto sofrimento a gente angaria para nós de situações, muitas vezes, que a gente precisa trabalhar no dia a dia, né? E é o que ele coloca. Por exemplo, ele cita outro exemplo do inverno. A entra em depressão no inverno. B o aceita com certa reserva. C acha ótimo o inverno. Pronto, né? Rancor. Enquanto A guarda rancor, quando recebe uma injúria, o tipo B apenas se melindra e o C proclama, cada um com a sua consciência. Porque somos assim, somos pessoas diferentes. Então, um problema que afete a pessoa A pode não nos afetar, ou pode nos afetar de maneira assim, da gente resvalar mesmo. E depois vem aquela coisa, puxa vida, eu não podia ter falado daquele jeito. Mas aí eu já falei. E aí como rever isso daí? Né? Como muitas vezes a gente trabalhar essa nossa ansiedade, ou trabalhar algumas vezes, Eliane, a nossa postura quando a gente não queria falar, falou, e aí a vaca vai para o brejo. Como é que faz? Para tirar a vaca do brejo? Vou falar uma coisa com você. Eu, no decorrer do meu tempo, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, né, na minha vida, assim, de um raciocínio muito rápido. Então, quando eu vi, eu já estava falando, né? E isso magoava muito, porque eu sou muito, minha língua ela é ferina. E eu aprendi a botar água na boca, sabe? Aprendi mesmo, Rosângela. Eu, hoje em dia, para mim poder brigar com alguém, eu chego até a chorar. Eu não sei mais nem brigar, para você ver. Eu não sei mais brigar. Alguma coisa que fazem comigo eu não goste, eu seguro a onda, sabe? Tudo. Fico ali para não ficar fazendo conferência na minha cabeça. Aí, quando baixa a bola, quando os ânimos, coisa, eu vou, toco no assunto, né? Ou então, dependendo de uma coisa que seja eu me fiz por certa, eu espero a pessoa vir conversar comigo, me pedir desculpa. Se é eu que estou errada, eu consigo ir, falar, pô, desculpa, aí foi mal, tá? Mas é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil eu ter essa situação de explosão, falar o que não deve. Muito difícil mesmo. Como é que a gente fala? São situações que a gente tem que trabalhar, né? Porque, às vezes, numa explosão de raiva, você pode ter até um infarto. Uma explosão de raiva, você pode ter qualquer, sabe, uma enfermidade qualquer, uma coisa qualquer. Por aí. Né? E isso é ciência. É ciência. Quantas pessoas, às vezes, chegam nos consultórios médicos e, muitas vezes, o que elas estão passando, elas falam, eu estou com uma urticária, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não, algumas vezes, algumas situações, é uma raiva incontrolada que você teve e aquilo foi o gatilho para processar alguma coisa dentro de você. Quando você vê, a coisa piorou. Né? Então, não é fácil. Não, eu hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia eu consigo. As pessoas até que me conhecem sabem que quando eu não gostei de alguma coisa, é o tom da minha voz. Né? Se eu falar assim, olha só. Ou então, não é bem, sabe, assim, a firmeza do começar a falar, aí quem me conhece fala assim, caraca, lá vem. Lá vem porque ela não gostou. Né? Ou então, o meu olhar, eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer uma força danada para o meu rosto não transparecer o que eu estou sentindo, entendeu? Em certas situações, eu sou funcionária pública, então tem certas situações que eu tenho que disfarçar e eu tenho que fazer assim, tentar segurar o meu rosto para ele não demonstrar o que realmente eu estou querendo, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo dizer, porque é muito nítido, assim, muito transparente. Muito transparente, né? É muito interessante isso mesmo, né? A gente, algumas pessoas não conseguem, como que não transparecer isso.
Eu lembro que, às vezes, bem, né, era a época do Orkut, aquela coisa toda, tinha muita discussão, não sei o quê. Então, quando eu fazia esse barulho assim, estão escutando? Aí o meu marido, você está brigando com quem? Eu falei, eu não estou brigando com ninguém, por que está batendo forte no teclado? Eu falei, não estou. Aí eu falei, tá, é a pessoa que é chata, é isso, é aquilo, blá, 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 né? Então, não conseguia disfarçar, né? Ou às vezes essa transparência, esse trabalhar isso na gente, que eu acho fenomenal, porque você tem que trabalhar algumas coisas em você, né? De você olhar para você mesmo e falar assim, caramba, como é que eu vou trabalhar isso, né? Essa minha ansiedade, esse meu sofrimento ou sofrência, né? Alguma coisa, tá doendo, né? Me magoou. Fiquei sem falar com fulano. E eu me lembro que mãe, né, da minha época, mãe era muito comum, né? As crianças brigavam, as mães ficavam de mal. Meu Deus do céu! Era uma coisa assim incrível. E a gente ia brincar. E quantas vezes minha mãe tinha vizinha que ficou de mal durante muito tempo por causa de briga de criança. E a gente saía tudo para brincar e elas, uma não falava com a outra, pegava na mão da gente, saía puxando, a gente, tchau, sabe? Porque a gente não estava nem aí, né? Em relação à ansiedade, eu não sou uma pessoa ansiosa. Nem de maneira nenhuma, eu vivo o hoje, sabe, assim, numa boa. Eu descobri o que é ansiedade, né? Quando as pessoas falam assim, eu sou ansiosa, pelo fato da pandemia, de eu estar percebendo esse ano que o ano está andando rápido, né? Porque até então, eu tenho uma prima, uma irmã, que fala assim, nossa, o ano está... Vocês não ouvem muito isso? O ano está acabando. Como está acabando? Nós já estamos no meio do ano. Eu falei, gente, no meio do ano, nós estamos 6 meses. Então, esse ano que eu comecei a perceber que o ano está correndo, vou botar assim dizer. Mas eu não tenho esse negócio eu fiquei para marcar, fazer uma cirurgia de catarata, que não aconteceu porque não tem a minha lente. Aí, nos 3 dias antes de eu ir fazer a cirurgia, a minha colega de trabalho falou para mim assim, e aí, como é que você está? Falei, estou bem, por quê? Não acredito, você não está preocupada? Falei, bom, preocupada eu estou, né, porque é uma cirurgia. Mas você não está ansiosa? Falei, não, falei, não, gente. Então, não sou. E o meu projeto de vida, que eu pretendo, né, eu sou de ter meta, vou botar assim, são metas pequenas, que quando eu resolvo, eu sonho em fazer alguma coisa, rapidinho eu faço assim para poder fazer, entendeu? Eu não sou vou juntar dinheiro para eu viajar, não. Eu faço até dívida, mas eu vou viajar, né? Eu sou dessa forma. Mas o meu projeto de vida para 2021, se assim Deus permitir, eu cuidar da minha espiritualidade, que foi uma das coisas melhores que aconteceu para mim na pandemia, foi eu me ligar para a minha espiritualidade, para a minha mediunidade. Então, é a minha meta de 2021, eu cuidar da minha espiritualidade. Tá certo. Então, eu vou perguntar só a Vani, porque a gente está chegando no nosso horário. Vani, seu projeto de vida, Vani? É 9 horas? Oi? Não, é mesmo. Eu fiquei meio perdida, porque eu estou querendo tanto fazer o negócio no final que já antecipei, verdade, né? Vani, você está aí? Estou sim, filha. E aí? E o seu projeto de vida? Fora os netinhos que eu já sei. Meu projeto de vida é, quando acabar essa pandemia, eu ficar agarradinha com eles. Vovó Coruja. Mais agarradinha possível, porque eles estão cada vez mais lindinhos. Vovó Coruja falando. E é isso. Porque eu acho que o que eu tinha que realizar na minha vida já foi realizado. Criei meus filhos, trabalho, eu acho que está... Então, no momento que eu penso, é isso, ficar agarradinha com os meus netos. Né? Chega essa fase, né? Quem é avó, eu sou tia-avó, né? Não tive filhos e tal, e é muito legal, é muito gostoso mesmo, né?
E quem é mãe, né, quem vai ser mãe, ou quem pretende ser mãe, ou alguma coisa assim, ou então não pretende ser mãe, pretende tem outros projetos, né? O importante é sempre nós colocarmos em nosso coração estarmos sempre assim como que ligados, com a chama acesa, né? Não nos sentirmos apagando, como se fosse assim, como se fosse aquela vela que vai se consumindo, né? A gente tem vida em abundância, como diz, né, o Evangelho, que tem as vida em abundância. Ele continua dizendo assim: cada personalidade retratada nessas reações acima, né, a da doença, do inverno, do rancor, irá nos dizer do estado mental de cada uma e também em que patamar o sofrimento chegará às suas portas. Pode-se dizer com isso que o sofrer é muito particularizado, isto é, varia de indivíduo para indivíduo. É o que nós conversamos até agora, que realmente o que para um pode ser um sofrimento, para outro é natural, né? É muito natural. Tudo bem, vou ter que passar por isso, vou ter que passar, então vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer, o que eu posso fazer de diferente. Ou então, o que essa situação está querendo dizer para mim? Porque, às vezes, é essa pergunta que a gente não faz. A gente está vivendo essa pandemia e algumas pessoas ficam assim, ai, meu Deus, que desespero. Mas é parar e falar assim, o que essa pandemia, o que esse momento está querendo dizer para mim? Não é para o outro, para mim. Será que eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso modificar alguma coisa? Eu preciso deixar sair uma certa criatividade, né? Porque às vezes a gente tem tanto talento, nós temos talentos e eles estão lá guardadinhos, tá? Sabe? Tá preso, fechado a 7 chaves. Será que não é momento de eu começar a olhar esse talento e pensar assim, o que eu faço com isso? Puxa vida, eu tenho um talento, seja para música, para pintura, ou então para gravar um programa no YouTube, o que for, sabe? O que eu posso fazer? É exatamente a gente observar a situação que a gente está vivendo e tirar dessa situação o melhor. Porque se a gente pega essa situação e mergulha nela e fala está tudo perdido, acabou. É sofrimento em cima de sofrimento que não vai resolver nada, né? E a gente sabe disso, né? Eu crio barreiras daqui, barreiras dali, e aí? Vai resolver? Não vai resolver. Algumas pessoas ficam desesperadas porque tem que alguns estão denominando de focinheira, né? Tem que usar máscara. Não é focinheira, é uma máscara, é proteção do outro. Se você não quer se proteger, tudo bem, sai sem máscara, faz o que quiser. Agora tenha consciência da responsabilidade do que você está fazendo. Porque no momento em que você age desta forma, você vai criar um sofrimento para alguém que nem precisava passar por aquele sofrimento ou passar por aquela dor, né? E, infelizmente, é o que a gente ainda vê. A gente vê a solidariedade, mas a gente vê também muita individualidade. Gente, é uma coisa assim que, se no começo tinha ajuda aqui, ajuda acolá, hoje parece assim, tipo assim, não estou nem aí. Não é com o meu, não é na minha casa, né? Então, não estou nem aí. Quer dizer, falta em nós exatamente esse amor verdadeiro também pelo outro. Porque no momento que eu acho, que eu penso assim, eu vou cuidar dos meus da minha casa, o resto... Gente, a gente vive em rede. Não é rede social, não, em rede mesmo. É rede espiritual mesmo. O que eu faço repercute no universo. Não tem como eu fazer uma coisa e falar que é só para... eu estou prejudicando só a mim, né? São algumas situações que a gente tem que parar, pensar e ver o seguinte,
o que é que tudo isto está fazendo de diferente na minha vida. O que é que todo esse momento que eu estou vivendo, ou todas as estradas que eu trilhei, que houveram dificuldades, o que eu obtive de tudo isso? E vai ser exatamente essa minha pergunta que eu vou fazer a cada um, né, de nós que aqui estamos, começando por você, Ana Brito. De toda a estrada que você tem trilhado na sua vida, quais foram as lições que você acha a lição mais importante que você tirou disso aí? Ou está tirando? Pode falar. Não, está sem som. Clica de novo. Está sem som. Não saiu o som. Fica tentando enquanto eu passo para outro. Vê se consegue. Se você conseguir, deixa o som ligado, tá? Ana Paula, dessa caminhada toda da sua vida até agora, o que a Ana Paula tira assim, de importante? Né? Eu sei que você falou sobre o seu projeto de vida e da felicidade, tá? Mas teria mais alguma coisa? Tem sim, em cima de... Existem situações na nossa vida que nos marcam, né? São marcos, né? E aí, uma dessas situações, né, que marcou muito a minha vida, e até hoje eu ainda busco trabalhar isso, a cada momento. É o meu grande desafio de buscar a felicidade nas pequenas coisas. Há um tempo atrás, como eu falei, eu passei por uma situação de muita dor e sofrimento, foi muito assim, na época foi muito sofrido, que foi, né, o meu processo de separação, e foi assim, quando eu fui pro fórum, né, para fazer lá, né, assinar tudo de forma amigável e tal, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, muito... E aí, quando tudo acabou, a gente fez de uma forma tranquila, né? E eu me questionei na hora que eu estava saindo do fórum, eu fiz uma pergunta, me segurei, né? Porque na hora estava muito ruim, mas estava tentando me perguntar por quê. Eu perguntei assim para Deus, né? Eu me lembro bem isso. Deus, por que eu estou sentindo tanto sofrimento? Por que eu estou passando por essa dor tão grande que está me corroendo? E aí aquela voz me falou assim, para você aprender a respeitar o outro. E eu fiquei com aquela frase na minha cabeça. E dali para frente na minha vida, isso já tem quase uns 30 anos já isso, e desde desse dia, eu procuro, ainda é o meu desafio, entender o outro, aceitar e respeitar o outro, em qualquer situação, não só uma relação a dois, mas em qualquer situação, naquilo que ele se mostra, do jeito que ele é, com seus defeitos, com a sua violência. Para mim é um grande desafio viver a vida numa sociedade e conseguir, na minha relação de trabalho, na relação familiar, entender, aceitar o outro com aquilo que ele tem de melhor e aquilo que ele tem de pior para me oferecer. Esse é o meu maior, é o meu maior assim, desafio. Eu acho que é esse, tá? Isso é uma construção ainda, porque ainda me vejo com dificuldade. Você falou da pandemia aí, dessa situação das pessoas, do comportamento, né? É uma das questões, você entender, né, que é errado, mas você entender, olhar o outro e ver um espírito, cada um está no momento, né? Você no trabalho, na família, em todas as situações de relação humana, você aceitar, né, respeitar até o outro na sua violência, na sua dificuldade,
conseguir olhar e ver que ele ali é um irmão, é meu irmão, com tudo que ele tem de bom e com tudo que ele tem ainda, porque eu também tenho coisas boas e também tenho coisas horríveis, que eu ainda também preciso aprender, descobrir, algumas eu já sei e não gosto, e não consigo ainda me libertar, ainda é meu vício. Então eu preciso fazer esse trabalho também. Acho que é isso. Tá certo. Ana Brito, está funcionando? Está sem som. Continua sem som, Ana. Se você conseguir, deixa ele aberto. Se você conseguir, mesmo que alguém esteja falando, você só fala oi e a gente já sabe. Tá bom? Fica tentando. Toca na tecla de... Fala. Toca na tecla devagarzinho e abre o som. Flávia, nessa trilha da sua vida, nessa caminhada toda, como a Flávia vê do que você veio até o dia de hoje, vamos falar hoje, não amanhã, né? Até o dia de hoje, nessa estrada. Como a Flávia... Uma coisa que está vindo muito na minha mente é viver o agora, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Viveu agora. Para morrer, basta estar vivo. Com certeza. Então, a gente tem que viver o agora, tentar se modificar, agir da forma correta para sempre ter paz. E é isso. Tá certo, Flávia. Jacira. Fala, minha filha. Nessa sua caminhada de vida até hoje, Jacira, o que a Jacira ainda muita dificuldade com relação ao não julgamento e ao meu preconceito. Por mais que eu tenha conhecimento algum, que eu já tenha a consciência desperta, que eu esteja fazendo o meu autodescobrimento a cada dia, mas ainda, de vez em quando, me pego julgando e fazendo julgamento e com alguns preconceitos ainda muito arraigados. Uhum. Essa ainda é a minha dificuldade. É o meu projeto de vida. Conseguir controlar, trabalhar essa situação em mim. Para até se livrar do sofrimento que isso provoca, né, Jacira? Isso provoca, exatamente. Eu tenho a certeza de que cada vez que eu me pego numa situação de julgamento ou de preconceito, quem fica mal sou eu. Muito mal, muito mal. Sabe? Por isso que... Mas eu tenho que trabalhar isso em mim, Porque eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. E eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque o outro é o outro. Eu não posso mudar o outro. Eu posso mudar, como a Ana Paula falou, trabalhar em mim a maneira de eu ver o outro e de aceitá-lo como ele é. E não julgar. E a gente vê como é tênue essa linha de sofrimento. Muito tênue mesmo, né? Quanto mais a gente vai ficando com a consciência desperta, mais a consciência nos cobra isso. Não é ninguém, não. A minha consciência me cobra isso. E o positivo disso, Jacira, hoje, é que a Jacira hoje começa a olhar assim, de forma não tão assim, como que a gente diria, de um julgamento com a própria Jacira de forma com a própria Jacira, exatamente. Eu vou te machucar, Jacira. Não, mas exatamente. A Jacira começa a olhar para a Jacira com mais amor e compaixão. Com amor, sabendo que eu posso trabalhar em mim essa situação, não me vitimizando de jeito nenhum. Isso aí, tá certo. Muito bem. Vamos ver aqui. A Jacira. Acho que é você, Marcelo, o iPhone.
É você, Marcelo? Ou você é a Galaxy? Não, você tem um iPhone aqui. Sou eu e a Érica. Você e a Érica. Muito bem. Você primeiro, Marcelo. Essa caminhada até hoje, como o Marcelo vê? Eu vejo de muita luta, de muito aprendizado. Mais da Érica. Só tenho que agradecer a Deus, acreditar um pouco mais em mim, buscar realizar os meus sonhos e trabalhar para que eles se realizem. Deixar de sonhar um pouquinho e trabalhar mais para que eles aconteçam. Tá certo. Érica, você. Essa sua trajetória até o dia de hoje, Érica. Essa sua caminhada de vida até o dia de hoje. Então, 2 aprendizados assim, ó, muito fortes, né, de superação. Superação, acho que é uma palavra que marca muito a minha trajetória em vários momentos da vida, em chegar em situações que pareciam intransponíveis e conseguir atravessá-las, né, e ter um depois, né, e a fé que vai sendo trabalhada, porque você tem a certeza que você conseguiu passar por aquilo porque você não está sozinho, que você tem um amparo, né? Na verdade, você está sendo muito assistida, né? E o quanto que tantos estão fazendo tanto para que você dê certo, né? No seu planejamento aqui. Então, assim, esse processo de estar fazendo um caminho de autoconscientização do quanto que a minha trajetória é possível graças a essa ajuda, tem fortalecido um exercício da fé também, né? Então, são essas 2 coisas, superação e fé. Muito bom. Conseguiu, Ana? Ana Brito? Ana, eu vou mandar benzer esse microfone, não é possível. Meu Deus do céu. Olha, me manda o endereço que eu vou mandar benzer esse microfone desse seu celular. Caramba. Lúcia, como está a Lúcia? Da sua caminhada até o dia de hoje. Como a Lúcia pode falar? Rosângela, eu acho que, para mim, é o meu crescimento. Com certeza, eu não sou a Lúcia de ontem. É impressionante como que eu posso... Meu divisor de águas está antes da doutrina e pós a doutrina. É gritante, né? E o que eu mais quero agora, a partir de agora, é conquistar o meu autoconhecimento. Porque eu acho que eu fiz um crescimento, mas ainda estou devendo a mim mesma esse meu autoconhecimento para que eu possa perder essa culpa que eu carrego, que eu não sei nem de que é, mas ela existe em mim, e que eu possa me enxergar com mais amor e ter a certeza que só através desse amor eu vou conseguir me livrar dessa culpa, vou me desculpar de alguma coisa que, de repente, eu tenha feito a mim mesmo. Eu não estou nem falando do outro, porque eu sou muito generosa com o outro, mas eu não sou nem um pouco generosa comigo. Então, eu acho que agora é o momento de eu mostrar esse crescimento me amando um pouco mais. Acho que é isso. Agindo para você com muita generosidade. E você está fazendo isso, está começando a fazer isso agora. No momento em que você está expondo isso, no momento que você está falando isso, você está ouvindo isso, que você precisa ser essa pessoa generosa consigo mesma. Porque não é fácil falar e a gente muitas vezes não tem coragem mesmo. E eu consigo falar.
Graças a Deus e graças a doutrina maravilhosa. Que coisa boa, né? Rosane, Quem falou? sou eu. Oi, fala, Érica. Desculpa, eu posso fazer uma colocação em cima Pode. do que Tia Lu? Pode. Para todos. Compartilhar uma ferramenta que, em relação a essa sensação de culpa, né, que muitas das vezes a gente carrega e nem sabe, né, de onde vem. O quanto que assim, tem sido, para mim, né, bem poderoso. Assim. Não sei se vocês já ouviram falar da oração do Ho Oponopono. Eu já ouvi falar. Né? E o quanto que assim consegue, eu não sei, não tenho um embasamento científico para dizer exatamente como atua, né? Eu sei que a palavra, né? Atua no cérebro, né, Érica? Eu já fiz. Já fez? Já fiz. Muito bom, muito bom. Isso ajuda muito. Para quem não conhece, né? Dá um tempinho de eu falar rapidinho? Pode, eu ia pedir para você falar, que eu me lembrei só assim, me perdoe, mas fala. Isso. Então, isso foi fruto mesmo de uma experiência que foi feita, se eu não me engano, num hospital psiquiátrico, em uma das ilhas do Havaí. Foi um profissional da área mental que foi transferido lá para uma ala de pessoas que tinham doenças mentais e eram muito perigosas, agressivas. Muito. Ninguém conseguia fazer o trabalho lá com eles, inclusive esse terapeuta também não conseguia se aproximar. E eu acredito que ele tenha tido uma inspiração, né? Porque ele só conseguia ficar dentro da secretaria do hospital e ele começou a pegar as fichas dos pacientes e ele olhava para aquelas fichas e ele falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa, né? E ele começou a falar umas frases. E com intenção, realmente, ele olhava a foto das pessoas e dizia as seguintes frases. Eu sinto muito. Sim, eu sinto muito pela situação que você está. Me perdoe. Eu te amo e eu sou grata. E ele fazia isso com sentimento. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas todas de lá da ala receberam alta. Foi um trabalho que ele fez. E aí, isso já foi até citado uma vez, até no curso de Joana de Ângeles no CEOI, né? Teve uma dinâmica isso. E aí, o que acontece? Muitas pessoas fazem isso, inclusive terapeutas recomendam nesse processo de autocura, principalmente relacionado à questão da culpa, porque a gente se sabota, a gente faz um monte de coisa, nos detona na vida, porque traz essa culpa, consciente ou inconsciente. E ao dizer essas palavras, se olhando no espelho preferencialmente, você pode colocar na primeira pessoa, eu me amo, né? Me perdoo, né? Sou grata por tudo que eu tenho aprendido, porque isso tira, talvez, um peso milenar, vai aliviando aos poucos. Isso aí. Da cultura, né, que a gente tem da punição. Então, isso. Fenomenal. É fantástico mesmo. Eu tive contato há pouco tempo, né? E eu achei tão bonito isso. É que nem tem. Eu confio, agradeço, entrego, e eu esqueci a outra palavra, que é do budismo. E do Ho Oponopono é isso. Eu sinto muito, eu te amo, eu te amo. Me perdoo. Fala, Inês. Eu sou grata. Eu sou grata. São palavras, aí a gente fala, mas são palavras, gente, mas são palavras fortes, porque quando você faz, é o que eu vou até fazer agora no final com vocês, né? Não é uma meditação, mas é assim, bem rapidinha, mas é de algo assim, bem legal que eu estou fazendo um trabalho no grupo do Haroldo, o canal Odisseia. Todos os dias, quase todos os dias eu escuto, ou então, se não, depois eu faço meditação, tem um app de serenidade fenomenal sobre isso, olha, eu não aguentava meditar 1 minuto, eu ficava lá de olho fechado, daqui a pouco eu abri o olho. Esse não, esse é fenomenal, né? É muito tranquilo, é muito bom mesmo, e é o que eu vou pretender fazer, que eu quero fazer. Mas alguém mais quer colocar alguma coisa? Mais alguma coisa, Érica?
Eu adorei isso daí. Depois bota para mim, o Inês, se tem uma ordem certinha, né? Ou bota lá no grupo mesmo, fala do Ho Oponopono, sem problema nenhum, entende? Tá? Alguém tem alguma coisa a falar? Seu microfone nada, né? Eu vou mandar prender esse microfone, não é possível. Eliane? Não? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós paramos aqui. O próximo item vai perguntar: é possível sofrer menos? Então, daqui para lá, a gente vai pensando nisso. Eu gostaria que fiquem como vocês estão, mas assim, se quiser fechar os olhos, fechem os olhos, tá? Se quiser fechar a câmera, fechem a câmera, sem problema nenhum, tá? Só vão escutando a minha voz, tá bom? Eu quero que vocês, nesse momento, comecem a respirar, quer dizer, estão respirando, lógico, né? Mas pelo nariz, solta pela boca. Pelo nariz, solta devagar pela boca, bem profundamente. Pelo nariz, solta pela boca. E eu quero que vocês pensem o seguinte: não é para verbalizar, não. Eu vou falar, mas cada um vai falar para si. Que vocês pensem agora, elejam agora o dia mais feliz da vida de vocês. Por exemplo, né? Para mim, eu vou até dar exemplo de 2 dias, mas isso vocês continuam na respiração, tá? Um dia foi quando eu conheci meu marido, no Grajaú, a Toca, eu esqueci o nome, né? Era um restaurante que tinha lá em cima. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu me lembro que eu cheguei com o meu carro, aí eu liguei para ele falou para mim assim: estou subindo do táxi. Aí eu falei: então tá. Ele: entra e me espera dentro do restaurante. Aí eu saí do meu carro, fui até lá, né? E no meio do caminho eu liguei de volta, falei assim: não, você vai fazer o seguinte, você vem até aqui fora. Mas por que eu falei? Porque eu não tinha, quando eu conheci pela internet, eu não tinha foto dele, eu não sabia como ele era, não tinha ideia. Então, esse foi um dia mais maravilhoso que eu tive, né? E eu posso dizer, na minha vida. O segundo dia, a segunda vez, né, que vocês podem pensar num dia maravilhoso, maravilhoso. A segunda vez foi no meu casamento, quando eu vi os meus amigos chegando com a van no meu casamento. Eu morava num sítio. Foi um dia glorioso também para mim, do meu casamento. E isso é aonde eu me senti assim tão feliz, mas tão feliz, sabe? Essa segunda vez também, a primeira vez, então foi maravilhoso, porque eu conheci exatamente uma pessoa muito, mas muito, muito importante na minha vida. Então, é isso que eu quero falar para vocês, que elejam um dia, o dia mais feliz. E toda vez que vocês precisarem voltar, sentir a alegria, pensem nesse dia. Pense nesse dia que está dentro de cada um de vocês, nesse dia que lhe trouxe tanta alegria, que lhe trouxe uma felicidade incomensurável, algo aonde você mergulha e você fala assim: nossa, como eu estou me sentindo bem. Então, é isso, porque essa riqueza está dentro, esse paraíso está aí dentro de cada um de vocês. Esse dia que você elegeu da sua maior felicidade. E quando quiser, como eu falei anteriormente, retornar a esse lugar, quando se sentir assim um pouco entristecido, retorne a esse momento. Não importa, pode ser até um dia,
quando você era criança. Um dia, quando você estava na escola, um dia, quando você estava passando alguma coisa muito, mas muito feliz. Até um dia, quando você estava subindo num pé de manga para roubar manga. Não importa. Importa é que esse sentimento, esta emoção, seja aquela emoção que vai estar dentro de você e que todo momento que você quiser voltar a sentir essa energia que tenho certeza que está brotando em cada um de vocês, que está até arrepiando a pele, vocês possam ir até esse lugar e falar assim: esse foi o dia mais feliz da minha vida. Então, agora podemos ir voltando, respira fundo, né, pelo nariz, solta pela boca, abre os olhos, olha à sua volta, se sinta de novo no lugar e se sinta de novo sentindo assim um pouco mais de paz e que tenhamos uma semana, e vamos ter uma semana de muita tranquilidade, de muita paz. E toda vez que precisar, acione isso. Senta ou deita, como quiser, tá? Respira fundo, respira pelo nariz, solta pela boca e vai em busca desse dia que você elegeu como o dia que foi o dia mais feliz da sua vida. Ok? Todo mundo aí? Todo mundo no planeta Terra? No mundo de provas e expiações e provas? Tá bom? Então, eu desejo uma semana gloriosa para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham se sentido assim, pacificados um pouco, entende? E que juntos a gente vá trabalhando essa corrente. Tá? Vão ter dias que a gente vai rir, vão ter dias que a gente vai chorar, vão ter dias que a gente vai passar mensagens de carinho, de amor um ao outro, como a Érica trouxe, passou para a gente o Ho Oponopono, e que a gente aproveite o Ho Oponopono também. Né? Por que não? É algo que o que pode fazer bem a gente tem que agarrar e falar assim: isso me faz bem. Então, eu quero isso para mim. Né? E quanto ao sofrimento, a gente vai trabalhando devagarzinho e a gente vai aprendendo e vai se liberando desse sofrimento. Né? Eu, como falo para vocês, eu ainda gosto de um sertanejo sofrência, mas a gente vai aprendendo sobre isso. Tá certo? Alguém quer colocar alguma coisa? Quem não quiser, alguém quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, fique à vontade. Ainda estamos no tempinho aqui. Tá tudo bem? Então? Eu quero dizer gratidão. Oh, minha amiga, obrigado. Tá? Muita paz para vocês. Uma semana gloriosa. Obrigada a todos. Tá? Beijo para todos. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Érica, Marcelo, Ana, Ana Paula, Flávia, Lúcia, Eliane, Jacira, Marilene. Boa noite. Sandra Vani. Deus abençoe a vocês, querida. Muita luz. Tchau. Tchau.